pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo, né? Que a gente tá no finalzinho aí, na reta final dos nossos estudos, né? E esse tema dessa quinzena é muito importante, né? Estado, sociedade, poder, as micro e macro relações de poder. Então nós vimos uma série de temas relacionados à questão da área social, né? O que nós temos que entender, tanto pela questão assim de toda a disciplina, né, como uma questão a nível social, que o indivíduo ele convive, né? Ele convive com outras pessoas, ele não está só. Nós não estamos sós, mesmo que de modo virtual, nós dependemos das outras pessoas. E dentro dessa questão de dependência, ou nós damos suporte a outras pessoas, né? Ora a gente é dependente de ora damos suporte às outras pessoas, implica aí nas relações de poder. Exemplo, eu como professora tenho uma relação de poder com vocês como alunos. Então isso implica em relações de poder. Esse poder pode ser institucionalizado, no caso, aluno, professor, patrão, empregado, né? E pode indicar uma certa dominação, domínio do indivíduo sobre o outro. No Estado, existem formas de relações de poder, né? O Estado ele tem autoridade sobre o território, né? As marcas territoriais, ele tem monopólio aí do poder, né? Ele tem esse tipo de poder. O Estado ele legitima, ele cria leis, mesmo que de modo democrático, né? Nós estamos no Estado democrático, mas ele controla todo o poder daquele Estado, daquele território. No caso Brasil, por exemplo, nós temos uma organização democrática, né? Um Estado democrático, onde o próprio Estado, né, os entes federados, os entes estaduais, municipais, têm uma determinada autoridade. Então, existem aí relações de poder. E uma questão de outra coisa que existe nessas relações no mundo capitalista é o chamado poder de compra. Né? É o que o Weber, né, Max Weber dizia, a questão do domínio, do poder de um indivíduo sobre o outro, ou então das relações de poder que existem na sociedade. Realmente, existem relações de poder que estão, ora, bem intrínsecas, bem expostas, ora, bem por debaixo dos panos. Mas essas relações de poder, elas existem. O Estado, e vamos dar destaque aí para a questão do Estado, ele detém o que nós chamamos de aparelho ideológico. Então, ele detém o poder, o domínio sobre os indivíduos, porque ele cria leis. Porque ele executa as leis, né? Porque ele organiza. Então, nós chamamos o Estado de aparelho ideológico, que é formado por grupos, né? Por exemplo, prefeitos, governadores, o próprio presidente, os deputados. Então você tem o STF, que hoje, né, tá pegando fogo, essa questão. Então você tem a divisão dos três poderes dentro do Estado democrático, né? Isso aí já Montesquieu falava no século XVIII. O executivo, o legislativo, o judiciário, né? Nós estamos num governo democrático, onde o povo é que legitima o poder, né? O povo elege esses representantes legais e aí eles se constroem aí como constituintes de um poder de um governo democrático. O questionamento é o seguinte: o povo torna o poder do Estado legítimo? Claro, né? Quando você vai lá nas urnas, você legitima aquele poder, né? Então, e diga-se de passagem, isso para nós brasileiros foi uma grande conquista, né? O voto, desde o século XIX, onde ainda era voto censitário, onde um pequeno grupo que votava, até os dias atuais, onde nós estamos numa Constituição cidadã, onde todos votam, né? A mulher, participação da mulher aí em 34, né? Então, nosso país, ele tem um histórico de democracia, né, bem bacana. E
que deságua nos dias atuais. Então, gente, por favor, quando vocês forem defender ditadura, pensem, por favor, em todo o retrocesso que isso iria, principalmente na questão política, na questão de voto, né? Então, e aí que a gente está citando a ditadura e esses governos totalitários, o poder, ele também pode ser exercido por lideranças carismáticas, né? Que são clássicos dentro de ditaduras ou então de governos totalitários, né? Exemplo, Hitler, próprio Getúlio no Brasil, Fidel Castro também de esquerda, né? Você tem várias lideranças onde a pessoa se submete voluntariamente atrás dos mitos, né? Cegamente atrás dessas lideranças carismáticas. Aí tem o exemplo do Nelson Mandela, que é um exemplo positivo, né? Mas nós temos vários exemplos negativos. Nelson Mandela, que lutou pela libertação da África do Sul e depois se tornou uma liderança, né? Então, mas você tem essa liderança carismática. Problema quando essas lideranças elas se tornam cegas, né? Você se cega seguindo apenas uma liderança, seja para a esquerda, seja para a direita, seja para o centrão. Centro nunca tem liderança carismática, né? O fato são os extremos, tanto da direita quanto da esquerda. Esse é o grande problema da liderança carismática. Esse é o grande problema da gente ter um líder que vamos seguir cegamente como um Estado totalitário, onde você tem que respeitar todo o poder dele, toda a liderança dele e não ter debate, e não ter contestação daquelas leis ou então daquela resolução. Outro poder que é exercido, além do carismático, é o poder do respeito. Nós somos uma sociedade patriarcal, infelizmente, nós já estudamos isso, onde o homem pater familias, né, como dizia lá em Roma antiga, detém todo o domínio da família e também das relações sociais, né? Então, existe ainda uma questão de poder por respeito, né? As lideranças aí geralmente são masculinas, né? Dando aí pouco empoderamento à mulher, né? E também você tem pessoas que têm o poder pelos recursos econômicos e financeiros. Então, é o poder que o capitalismo exerce, né? Outro poder existente dentro da sociedade, algumas, é claro, é o poder tradicional, o poder dos reis, né? Algumas monarquias ainda existem, né? A Constituição ampara essas monarquias, em Mônaco, na Espanha, na Inglaterra, então ainda existe esse poder tradicional, só que eles não têm tanta liderança em questão do Estado, né? São monarquias que são apenas uma figura decorativa dentro do Estado, mas que elas existem ainda e exercem uma grande influência sobre o povo. Então, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de manutenção de domínios e a legitimidade. Então, o Estado, ele usa, né, grupos, instituições, onde eles vão manter esse poder. Quais são as instituições? Escola, né, que vai manter um currículo aí voltado muito para a manutenção do Estado. A polícia, né, que é o órgão onde há manifestações, a polícia está porque ela está protegendo o poder do Estado. As Forças Armadas, o Poder Judiciário, eles têm o objetivo de manter o poder. Ora usando o poder coercitivo, né, o uso da força, que isso é proibido no Estado democrático, tá, galera? Isso é proibido. Ou sem a força, mas usa com ideologias, né, onde tenta manipular as pessoas. O fato que uma ou outra estão errados, né? A nossa democracia é uma democracia representativa, onde o representante é eleito pelo povo, ele não pode usar desses mecanismos, tanto o uso da força quanto o uso da ideologia para se governar, tá? Felizmente, o que nós vivemos hoje é um uso muito forte da ideologia para poder governar, para se manter no poder. E isso é ilegal. Por isso que você está tendo esse embate entre o poder lá do Palácio do Planalto contra o STF. O STF, como um representante do poder também, quer
acabar com esses rumos ideológicos que podem gerar aí um problema de força, de revolta, né? E isso não é legal. Então, vocês têm que entender que nós estamos numa democracia representativa, onde nós elegemos o nosso representante legal e também nós podemos tirá-lo, né? E aí você tem gente, tomem cuidado com quem vocês votam, tanto na direita quanto na esquerda, porque esse cara é que vai manter o poder do Estado, ele que vai ordenar a vida da gente, né? Ora pela força, ora pelo convencimento. O Estado, no fato, é que o Estado domina a nossa vida. Exemplo, até na criação dos nossos filhos, né? Onde você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ora com a lei da palmada, por exemplo, né? Foi muita polêmica envolvida nessa lei, onde o Estado ele está presente na vida da criação dos nossos filhos, o ECA, que também controla a vida dos pais, né? Em relação também à criança. Então o Estado ele domina as nossas relações sociais, né? De certa forma, ele é um poder sempre presente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em quem a gente bota no poder, né? O voto, ele é uma arma poderosa que pode destruir uma nação ou então construí-la. Então, o Estado está presente em todas a nossa vida, em toda a nossa vida. Inclusive na questão do poder do Estado legal, né? Quando eu falei para vocês, coordena a nossa vida. A outra questão que também domina a nossa vida nesse mundo é o poder econômico, o poder de compra, né? Que também está preponderante aí nos indivíduos. Né? Então você tem o operário, burguesia, né? Você tem a questão do consumo, que é muito forte na nossa sociedade. Então vai além aí da esfera produtiva. Nós estamos vivendo num capitalismo, né? Eu falar para vocês que eu sou contra o capitalismo, eu estaria falando uma mentira para vocês aqui, porque eu sou uma das principais consumistas. Eu estou no mundo capitalista. As minhas condições de vida são definidas pela instância econômica, para aquilo que eu ganho, né? O poder ele sustenta na propriedade. O modo de produção capitalista, né, que tornou as pessoas livres para o consumo e elas consomem cada vez mais. Aquelas pessoas que têm propriedades, elas têm poder, né? Todos aqueles que não conseguem vender sua força de trabalho e trabalhar, se tornar produtivos, são excluídos do processo. O capitalismo, ele define nossos valores. Né? E aí, o capitalismo se torna tão poderoso que ele vai se associar também ao poder do Estado. Ele vai junto com o Estado, poder político, vai ter um poder político muito forte, porque ele detém o poder econômico. Então, passa aí ao capitalismo se associar à política, né? Principalmente os representantes legais, e aí eles passam a deter o poder também político, tá? Esse é o mundo capitalista. E aí, você tem uma sociedade, ora pelo poder, ora pelo afeto, né? O poder, ele é existente, né? Desde que eu falei no primeiro slide, eu falei que os indivíduos, eles interagem, né? Eles não estão sozinhos, né? Convivência, ora as relações de poder, elas são existentes, tanto com homens, mulheres, ricos, pobres, elas existem. Né? Até o próprio Michel Foucault, que é um filósofo muito conhecido, ele analisou essas relações de poder na sociedade moderna, né? Desde o século XVIII até o século XX. Então, ele observa o que ele chama de sociedade disciplinadora. Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor, né? Cria-se aí o capitalismo, cria-se um discurso ideológico, né? É uma sociedade chamada de sociedade disciplinar. A gente precisa disciplinar essas pessoas a serem, vamos dizer assim, obedientes à sociedade que está por vir. Então, se ela não é, aí as escolas têm um papel, né, de educar as crianças, a igreja também tem a manutenção de poder, né, que também faz isso, o próprio Estado que ensina as pessoas. E se você não aprendeu, nós te disciplinamos também, ou através das prisões, ou através de sanatórios, ou através da exclusão de você na sociedade, ok? Então, essa é a sociedade disciplinadora.
característica aí no final do Estado tradicional, né? Antes, os reis não disciplinavam as pessoas. Eles matavam, eles mandavam a forca, eles mandavam, e quanto mais público tivesse, matar para poder mostrar o exemplo. Essa era a forma de disciplinarização do século XVIII, quando tinha o Estado. Só que depois da Revolução Francesa, né, a questão da liberdade, igualdade, esse poder já não poderia ser aplicável. Então vai surgir aí, o capitalismo se fortalece e aí ele cria várias instituições que vão disciplinando a vida das pessoas, né? Inclusive a própria Constituição, os aspectos da lei, enfim. Né? Então você tem uma sociedade que torna as pessoas dóceis através do cumprimento de regras. Então as pessoas vão aprendendo, se disciplinando, vão moldando através das normas, obrigações, né, principalmente disciplinadas, com chegar cedo, regras a cumprir. E aí você identifica o que o Foucault sempre fala, as micro-relações de poder, que vai desde a família, a escola, a igreja, né, a instituição lá que cuida dos chamados doentes mentais, as pessoas que têm algum tipo de doença, não doença, né? Algum perdão, né? Algum tipo de problemas, né, relacionados à questão psicológica, mas que muitos, eu vou dar um exemplo para vocês clássico, né, da literatura brasileira. Não sei se vocês conheceram o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele foi responsável pela publicação de obras maravilhosas, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele faz uma crítica muito ácida à questão do início da República Brasileira. Ele fala que a República é excludente, que exclui, e ele, como era mulato, né, ele veio de uma família pobre, ele era mulato, ele fez essa denúncia à sociedade. Então, o que acontece? Ele denunciou, e aí, ele, de certa forma, foi excluído socialmente. Ele tem uma obra no final de vida, ele se envolveu muito com álcool, né? Mas não era necessário a internação. Ele foi internado compulsoriamente pelo Estado e ele acabou escrevendo um livro chamado Cemitério dos Vivos, onde ele trata aquelas instituições, né? Os hospícios na época, ele foi pro Pinel na época, como se fossem cemitérios que enterravam pessoas vivas, né? O fim de toda a ordem, de toda a vida de uma pessoa ali dentro, onde ele fez uma denúncia muito ácida. Então você tem uma sociedade com micropoderes que disciplina e ordena esse caos. Então, gente, vamos falar um pouquinho da família. Perdão. A família, ela detém recursos legais para controlar o indivíduo, né? Você, só com 18 anos é que eu consigo ter o meu amparo, né, legal. Eu me torno meu representante, mas a família, até os 18 anos, detém aí o controle desse indivíduo. E essas relações de família, elas são marcadas, ora pelo afeto, né, e pela solidariedade, porque você tem um vínculo muito forte com essas pessoas. E aí você tem também uma disciplina, porque a família, ela cria da forma que ela estabelece, né, um controle também disciplinador do indivíduo, seja religioso, seja controle social, né. E a partir daí, da vida adulta, que o indivíduo começa a se tornar mais livre, principalmente quando ele vai se inserir aí no mundo do trabalho, mas aí ele vai ter que trabalhar, vai gerar estresse, enfim, né? Ele vai ter que se manter como pessoa, como indivíduo, né? Pagando suas contas, aí ele entra no mundo capitalista. E ele também vai ter que respeitar as relações de poder existentes naquele grupo, né? Então, isso aí é fato.
respeitar também as relações de poder, né, entre a posição feminina e masculina na sociedade, por exemplo, que também é uma prática de poder, né, homens, nós já falamos sobre isso. A mulher se torna o sexo frágil, né, e o homem provedor, e aí você tem o início de problemas relacionados à violência. Mas que no Estado hoje de direito, né, você tem aí leis que vão amparar esses grupos minoritários, né, esses grupos, eu nem falo de minorias, né, grupos que se organizaram e que são, com certeza, as minorias, né, em relação aí ao todo, ao grupo todo, as mulheres, negros, idosos, mas que têm sua representatividade e conseguiram muita coisa ao longo do tempo, né? Ainda bem, porque a sociedade é uma sociedade democrática, nós vivemos aí na democracia. Então, o Estado, ele é essa sociedade, essa coletividade, esse espaço, né? Ele deve fornecer, ele deve dar suporte à sobrevivência do indivíduo. Não é um Estado é um estado democrático, né? Mas aí você tem teóricos que falam da questão da coerção, né? Onde isso o Gramsci falou no final do 19 início do 20, né? Sobre o poder e controle do Estado, através da questão ideológica, que nós chamamos de aparelho ideológico, né? Então você tem aí a origem de um Estado, né, que geralmente é eleito pela elite, e esses grupos dominam o Estado e usam muito da coerção, tanto a parte jurídica quanto a questão do poder. Né? O Gramsci fala muito que o Estado está a serviço das classes dominantes, né? E que essas políticas são provenientes da classe burguesa. Criou-se, para se manter no poder, os chamados aparelhos ideológicos, que eles chamam de AIE, aparelho ideológico do Estado, e ele se mantém no poder através do convencimento das pessoas, tá? Mas nós estamos vivendo, graças ao bom Deus, num contexto onde se constrói-se a cidadania. Desde o século XVIII, lá na França, quando se lutou por direitos iguais, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, nós estamos, engraçado, não é da França, né? A França estourou a Revolução Francesa, né? Mas essas ideias já nasceram desde a Grécia Antiga, onde você tinha um conceito de cidadania, né? Deveres e direitos pelos cidadãos, mas era uma minoria, com certeza, né? E a partir do século XVIII, você tem a ideia de que a cidadania, a liberdade, a igualdade e a fraternidade são para todos. Principalmente o direito político de votar e ser votado. E aí surgem os direitos humanos. Os direitos humanos que surgem aí no século XVIII, já falamos muito sobre eles, onde nós temos o primeiro direito de geração do século XVIII, que é o direito político. O segundo, foi em 1917, com a Revolução Mexicana, direitos políticos e sociais, vai agregando mais. E a terceira geração, que nós chamamos de direitos difusos, onde trabalha com a questão do meio ambiente, qualidade de vida. A quarta geração já é uma discussão aí muito ferrenha, fala sobre os caminhos da cidadania através da bioética, do respeito não só à questão política e social e a questão do meio ambiente, como uma construção de uma ética que vai ser bom para o cidadão que é global e não que é pertencente a um estado só, tá, gente? Então, é uma questão muito ampla, muito global, né? Mas aí você me pergunta o seguinte, querido aluno, querida aluna, né? E aí, nosso país, onde impera o jeitinho brasileiro, as relações impessoais, o que fica a cidadania? Como se cidadania vai se construir? Essa participação coletiva das pessoas, que você tem uma elite que domina aí o poder e que faz aos seus mandos e desmandos, né? Infelizmente, gente, o nosso país ele é muito novo na democracia. Se nós formos colocar na ponta do lápis, nós temos 30 anos de democracia, né, com a Constituição Cidadã. E nós ainda não superamos essa questão da desigualdade social
e ainda não nos habituamos com as práticas democráticas. A gente quer uma pessoa para resolver nossos problemas. É isso que é o problema do jeitinho brasileiro, né? Nós temos práticas clientelistas. Ah, aquele negócio, ele roubou, mas fez muito. Não, isso não. Então, ainda temos essa prática, né? Essa efetivação da cidadania só vai acontecer se a gente superar tudo isso, se a gente construir uma cidadania completa e não a parcial, tirarmos aquele ranço da burguesia, daquele grupo político, né, que vem lá desde o século XVI, que ainda domina a política brasileira, e principalmente trabalharmos com uma distribuição de renda igual, porque por enquanto nós somos um dos países mais desiguais do mundo, né? Olha só, esse é o símbolo, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o símbolo da desigualdade brasileira, onde você tem um bairro muito chique, chamado Morumbi, em São Paulo, e de outro você tem uma favela. Eles construíram um muro aqui, ó, para que não vejam a favela. Olha só, para que eles não tenham contato com essa outra forma de vida no Brasil, né? E nós tentamos consolidar os direitos cidadãos. A Constituição Federal de 88, chamada Constituição Cidadã, ela cria mecanismos muito bacanas de democracia. E a partir da Constituição de Cidadã, vão surgindo, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitos acham que é ruim, que beneficia a criança e o adolescente em detrimento dos pais. Gente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, não existiam leis que amparassem as crianças. Então você tinha espancamentos, você tinha... Eu não sei se vocês já viveram esse momento antes da construção do ECA, né? Aconteceu na mídia, foi mostrado um massacre da Candelária que matou milhares de crianças em São Paulo, no Rio de Janeiro. As crianças estavam deitadas ali na igreja da Candelária e um grupo chegou e metralhou todas as crianças, porque aquelas crianças enfeiavam ali, que eram crianças pedintes, né? Que algumas roubavam, é claro, mas elas foram mortas pela intolerância, pela falta de respeito. Então, através do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois da Lei Maria da Penha, que vai proteger as mulheres, né, depois do Estatuto do Idoso, cria-se aí uma tentativa de consolidação à nossa democracia. Gente, lutem pela democracia, lutem pelo direito de falar, de discutir, de debater, seja da direita, seja da esquerda, seja do centro, nós temos o direito de falar, né? Quem viveu uma ditadura sabe o quanto é cruel, o quanto é ruim você ter a sua opinião e você não poder expor a opinião porque ela é contra o sistema, né? Então, nós estamos vivendo a cidadania, né? Uma cidadania, com reconstrução de uma cidadania, né? Que ora a gente pede a ditadura, mas nós somos cidadãos, estamos numa democracia, graças a Deus, e eu espero continuar até o fim da minha vida, né? Tem uma socióloga, a Tachner, que fala sobre a cidadania atual está diretamente relacionada ao consumo, ao mundo do capitalismo. É a cultura do consumo. Eu tenho, eu posso, eu não preciso, mas eu compro. E as pessoas que não podem comprar são excluídas do sistema. Então você tem aí um consumo muito desenfreado. O que isso vai implicar? Consumo, meio ambiente, o meio ambiente vai se desgastar, né? Então aí é bem complicado, né? É uma cidadania que ela está servindo aí ao capitalismo. Mas nós temos aí, apesar de retrocessos, nós temos evoluções. Nós, no mundo, nunca evoluímos tanto com a questão dos direitos humanos, tá? Então você tem a declaração em 48, pós Segunda Guerra Mundial, a questão da garantia e proteção do homem, surgimento de vários pactos internacionais, inclusive pactos a favor da criança, do adolescente, contra toda forma de
contra toda forma de escravidão. A ONU, ela tenta vigiar, tenta controlar aí, e afirmando aí sempre os direitos humanos, né? Principalmente direito à saúde, direito à educação, né? Direito ao trabalho decente, digno. O problema é que a gente tem aí o processo do capitalismo, a globalização, que ela está travancando um pouco esse processo. É o processo a questão de consumir muito. O capitalismo ele vai aumentando cada vez mais. Nós estamos num mundo capitalista, um mundo bem globalizado. Ele vai atravancando aí esses direitos à emancipação da pessoa, do ser humano, né? Mas, por outro lado, nós temos movimentos sociais que tendem aí, grupos políticos que não de partidos políticos, mas grupos que lutam pela emancipação e direito das pessoas. Detalhes aí de ONGs, organizações que não governamentais, que lutam ali pelo meio ambiente. Aí você tem o Greenpeace, pela questão da política, do voto, enfim, você tem uma série aí de grupos sérios que vão lutar pela emancipação do ser humano, pensando aí na dignidade do ser humano e também na dignidade, no direito de ir e vir, no direito de liberdade, enfim, no direito de igualdade. Isso seria o que a Tauschner fala sobre a nova forma de fazer política, porque envolve não só os grupos políticos, mas também o cidadão que se engaja aí nessas instituições, nessa visão coletiva e luta pela igualdade de direitos. É isso, né? É isso. Espero aí que a gente encerramos aí a disciplina. Espero que vocês estejam vendo os vídeos, né? Vejam os vídeos, façam as atividades e aí a gente se encontra numa revisão, né? Uma revisão para as avaliações, e espero que essa disciplina tenha despertado vocês para a questão da importância da democracia, para a questão da construção da nossa democracia, como que ela vai se fazer, né? É papel de vocês, alunos, seja de qual curso você for, seja de humanas, exatas, sociais, construir um país melhor, um país onde a gente tem liberdade de ir e vir, não só liberdade de ir e vir, mas condições, pessoal, uma educação de qualidade, moradia para todos, né? E isso é uma tarefa que a gente deve lutar e que não é fácil. E na minha geração não conseguiu isso, né? E olha que a gente lutou pra caramba. Espero que a geração de vocês, junto aqui, estamos junto, consiga fazer essa mudança social. Isso depende de vocês. Vamos ultrapassar esse jeitinho brasileiro, essa questão de levar vantagem em tudo. Vamos nos unir, vamos construir uma sociedade nova. Conta comigo. Eu tô aqui para ajudá-los, né? No debate, na crítica, né? Na opinião contrária. Estamos aqui, seja na parte econômica, seja na parte social, seja na parte cultural, não importa, né? Se você é da economia, se você é da cultura, se você é da sociedade, se você luta pelos direitos iguais, se você luta por uma economia forte, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para debater, nós estamos aqui para ser ouvidos. Isso é uma democracia, tá bom? E espero que ela nunca acabe. Pelo direito de falar, pelo direito de viver melhor, tá bom? Então, ó, beijos, tô com muita saudade e até mais, até breve.